Olá, meninos e meninas, professora Raquel, mais uma aula de filosofia e hoje o nosso tema é direitos humanos. Vamos seguir aquela sequência, são 3 aulas onde a gente vai explorar esse tema. Hoje a gente vai estudar as bases teóricas dos direitos humanos. Quais são os princípios filosóficos, teóricos, dos quais derivam os direitos humanos. Vamos começar. Qual seria direitos humanos? O direito do ser humano, daquele que é humano. Qual seria a definição de ser humano? Vamos para a história da filosofia, as bases do pensamento ocidental, para a definição de ser humano. Ó, vejam nessa imagem. O que é o homem? É um animal político, como queria Aristóteles, um animal falante, como também ele dizia, um animal de 2 patas, sem penas, como afirmava com graça Platão, um animal razoável, como pensavam os estoicos e depois os escolásticos, um ser que ri, Rabelais, que pensa, Descartes, que julga, Kant, que trabalha, Marx, que cria, Bergson. Essa é uma frase que eu peguei de um filósofo contemporâneo, André Comte-Sponville. Qual seria a definição de ser humano, né? Então, para Aristóteles, o ser humano seria aquele que pensa, aquele que possui razão. Eu trouxe uma imagem para vocês. Ó, tem uma artista que eu encontrei, ela é anterior a Leonardo da Vinci, porque Leonardo da Vinci tem essa obra dele que chama O Homem de Vitrúvio, o Homem Vitruviano. Tem várias interpretações isso, mas tem a forma humana, vejam, ó, a forma humana. O ser humano, ele possui 2 mãos, uma cabeça, 2 pés e anda ereto. Então, essa seria a forma humana. Tem muitas interpretações, a gente não vai entrar por aí. Mas antes de Da Vinci, que consagrou a forma humana numa obra de arte, mostrando o homem como esse ser, né, ereto, ele não anda de 4 patas como os animais, eles não possuem um rabo, ele possui 2 pés, 2 mãos e uma cabeça que pensa. Então, antes de Da Vinci, que consagrou essa forma humana, eu encontrei de uma artista chamada Hildegarda de Bingen. Olha só, ela é anterior a Da Vinci, onde ela já traz essa definição, né? Vejam que há um centro, isso teria uma origem no antropocentrismo, que deu origem ao humanismo. A gente vai explorar essas bases teóricas que dão origem aos direitos humanos hoje. Então, essa consagração da forma humana, né? Há um centro aqui, que seria a região do coração, aqui um centro, uma cabeça. Então, a forma humana. Eu convido você a pesquisar na internet os possíveis e múltiplos significados dessa obra. Uma outra definição de ser humano, ó, vejam na imagem, o ser humano seria aquele que é capaz de transcender a animalidade e desenvolver a sua humanidade. Veja uma definição de Santo Agostinho, que é um filósofo medieval. Os objetos existem, as plantas existem e vivem, os animais existem, vivem e sentem, os humanos existem, vivem, sentam, pensam e escolhem refletidamente. Então, uma imagem de que meio que numa escala evolutiva, o ser humano seria aquele que estaria no topo. Hoje a gente já vê na ciência contemporânea, né, já um pensamento já questionando um pouco isso, né, ampliando mais essa visão de que as plantas também possuiriam capacidade de se comunicar umas com as outras. A filosofia contemporânea eu te convido a pesquisar. E os animais também, já questionando essa escala evolutiva. Mas na tradição filosófica, né, Santo Agostinho, ele consagra isso. E baseado nesse princípio de que há uma escala evolutiva entre os objetos, as plantas, os animais e o ser humano, ocupando esse topo, que além do ser humano estaria o divino. Então o ser humano nessa escala evolutiva estaria próximo ao divino e pode desenvolver a sua potencialidade de atualizar o divino em si. Isso vem de Aristóteles, as bases do pensamento ocidental. Vem uma concepção sobre direito. O que é direito? Começa, olha só, os seres humanos possuem alma e por isso a verdadeira justiça e a norma jurídica deve estar alinhada aos preceitos religiosos. O que é justiça? De onde vem o direito? O que é justo? Então, o ser humano, além de possuir um corpo, que ele tem em comum com os animais,
E além de existir no mundo material, que ele tem em comum com os objetos, ele possui uma alma. E a alma é algo que está no plano espiritual. Então, o pensamento de Santo Agostinho dá uma origem de justiça, de que a verdadeira justiça é divina. É a verdadeira justiça que será recebida pela alma, pelo espírito, aquilo que ele praticou na sua existência terrena. E a norma jurídica que rege o Estado, que rege a nossa vida material, a convivência uns com os outros aqui na Terra, deveria estar baseada nesses princípios divinos. Então, vocês já tiveram uma noção, né, da história do direito, e agora a modernidade, que é o que vai desembocar na contemporaneidade, que em 1948 teve a Declaração dos Direitos Humanos, que é o tema da nossa próxima aula. Então, o contratualismo, os filósofos contratualistas dizem que a sociedade foi estabelecida a partir de um contrato onde o Estado deve proteger o direito natural, o direito que vem da lei natural, deve se transformar em direito civil. Então, todo ser humano, olha um bebezinho, você nasceu na Terra, você é humano, então você tem um direito, que é o direito à vida, o direito à liberdade e o direito à igualdade. Somos todos iguais. Então, isso é um direito natural. É um direito natural porque ele vem da lei da natureza e ele seria algo que emana do divino, na tradição. Então, o ser humano tem o direito natural, ele é humano e ele tem esses direitos fundamentais. E o Estado, a partir do contrato social, deve proteger esses direitos. Então, aí na modernidade. Agora, tem uma historinha para vocês verem de onde vem essa concepção de direito natural e de direito positivo. O direito positivo é o direito à constituição do Estado, o direito que foi formalizado pelo Estado. E o direito natural é esse direito que emana da natureza. A história de Antígona, né, na mitologia clássica grega, mostra as bases desse pensamento ocidental. Antígona, vou resumir a história, numa briga pelo trono, um dos irmãos dela foi condenado à morte e o rei ordenou que ele não poderia ser sepultado. Então, para os gregos antigos, isso era uma heresia muito grande, não poderia, né, porque o ser humano teria o direito de ser sepultado, isso é a lei dos deuses. Então, Antígona, infringindo a ordem dada pelo rei, ela vai lá na calada da noite e sepulta o irmão dela. Claro que depois ela é condenada à morte, porque sobre ela decai a lei do Estado. Ela desobedeceu o Estado, desobedeceu a ordem do rei que rege a sociedade, mas obedecendo a uma lei que emana dela, a uma lei da natureza. Então, convido vocês a pesquisarem sobre a história de Antígona e que ilustra muito bem isso, né? A oposição entre o direito natural, aquele direito que emana de uma suposta lei divina, e o direito positivo, que é o direito do Estado. Afinal, o que é justiça? Uma próxima imagem. Na história, né, a gente considera que um dos marcos da história, de onde origina os direitos do ser humano, a história de Ciro. Quando Ciro conquistou a Babilônia, dizem que Ciro, contrariando os costumes da sua época, ele libertou os escravos e deu liberdade religiosa às pessoas. Foi aí quando os judeus foram libertados do cativeiro da Babilônia. Lembra na história da Bíblia? Então, um marco disso seria Ciro. Então, o cilindro de Ciro, onde ele decodificou e escreveu a lei dele, já seria um marco histórico precursor dos direitos humanos, onde ele dá liberdade aos escravos e liberdade religiosa às pessoas, que na época dele eles geralmente oprimiam, né, aqueles que foram vencidos numa guerra. Então, aí na modernidade, né, eu trouxe só um caso, né, da história antiga. E agora a Revolução Francesa. A gente sabe que o Estado de Direito, né, pensado pelos contratualistas, ele deu origem às grandes revoluções modernas, a Revolução Americana. E aí mais uma vez essa obra de arte que é clássica, né, que é A Liberdade Guiando o Povo, que é o ícone, o símbolo da Revolução Francesa. Então ali a história humana é uma história sangrenta, como eu já disse, isso são palavras de Marx. Então as pessoas guerreando, matando umas às outras. Veja uma bandeira vermelha, muito sangue, e a liberdade ali, né, com o seio de fora, como uma mãe guiando seus filhos, simbolizando o símbolo, olha a bandeira, liberdade. Nenhum ser humano deve ser escravizado, ser submetido. As pessoas são livres, liberdade, elas nascem livres. É um princípio dos direitos humanos que a gente vai ver nas próximas aulas. Igualdade, nós somos iguais, somos todos humanos, iguais. E fraternidade. Fraternidade lembra irmandade, irmãos.
Olha, o símbolo dos direitos humanos são as mãozinhas, não é que eu estou dizendo isso, não. Pesquise na internet. Então, irmãos, somos irmãos, fraternidade, como se fosse uma irmandade que representa a comunidade humana. Somos todos uma família aqui na Terra e devemos nos entender para vivermos em paz, não ficarmos matando uns aos outros. A gente vai explorar melhor na próxima aula qual que é a origem da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Aí eu só quero dizer que vem de um direito humanitário, quando houveram 2 guerras mundiais, né, milhões de mortos, e o símbolo da Cruz Vermelha foi uma organização humanitária que, se opondo aos estados que matavam seus cidadãos, eu quero falar do conceito de direito humanitário, que a gente vai ter a oportunidade de explorar melhor na próxima aula. Durante a Segunda Guerra Mundial, onde os estados estavam brigando, né, e surgiu organizações da sociedade civil, por exemplo, a Cruz Vermelha, que atuavam nos campos de guerra, mostrando que o ser humano ele não pode ser vítima da arbitrariedade do Estado. Por exemplo, se eles estão em guerra, o Estado não poderia praticar coisas que não justificam a guerra, como se a guerra fosse justificável, né? Mas assim, por exemplo, eles não poderiam bombardear um hospital, matar civis, porque isso não justifica. As pessoas comuns, o cidadão comum, a pessoa não poderia pagar esse preço pela a briga política entre os estados, né, por domínio. Então a Cruz Vermelha, ela simboliza esse marco do direito humanitário, que a gente vai mostrar como foi nos bastidores, né, da Segunda Guerra e como que isso desencadeou a criação da Declaração dos Direitos Humanos. Vejam, a declaração são 30 artigos, eu convido você a pesquisar na internet e a gente vai estudar direitinho na próxima aula. Para você ver a relevância do assunto, né, pode ser tema de redação, tanto cada vez que você lê o enunciado de uma redação, diga, posiciona-se respeitando os direitos humanos. Então, pode ser um tema de redação, caiu no Enem de 2017, 2018 e 2019, você vai ver nas próximas 3 aulas. Então, essa questão de 2017 é uma questão que mostra que a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, eu não vou ler o texto, que a gente não tem tempo para isso, mas desqualificam as doutrinas racistas e demonstraram a unidade do gênero humano. Ela está falando sobre a ideologia nazista da superioridade racial do homem branco, e a posição assumida pela Unesco a partir de 1948 foi motivada por acontecimentos recentes. E quais seriam esses acontecimentos recentes? Então a pergunta é quase que histórica, ela mostra os acontecimentos recentes e como o texto está falando sobre a ideologia nazista, a alternativa correta seria a alternativa D, a execução dos judeus e eslavos presos em guetos e campos de concentração nazista. Eu convido você a acessar a nossa plataforma Eduque, onde você pode estudar essa questão e analisá-la com mais profundidade. Até a próxima aula. Estudem!